Primeiramente, eu começo este vídeo dizendo que eu já fui gamer. Nós podemos começar contemplando os grandes gêneros do passado, como por exemplo o beaten up, né? Ou porradaria, né? Streets of Rage, Cadillacs e Dinossauros, o pessoal aí do fliperama, né? Comic Zone, né? Que é um beaten up estilizado, onde o cara era um cartunista e ele é jogado dentro de um gibi, né, que ele mesmo criou, e aí você luta contra o vilão que saiu do gibi e ele fica desenhando inimigos para você derrotar, né? Eu poderia contar tudo, mas eu vou contar uma história muito mais... Cara, não é uma história feliz, tá? Da mesma forma que o jogo era difícil pra caramba, né, o Comic Zone do Mega Drive, essa história aqui não é fácil, cara. O que acontece? Ultimamente eu estou vendo que a comunidade gamer, entre aspas, porque nunca existiu comunidade gamer no Brasil, tá? E quando eu falo não existe, eu não estou falando de que todo mundo é modinha, não, tem isso também, mas eu estou falando que, vamos pegar por exemplo os maiores, porque eu já gosto de começar lá já quebrando tudo, né? Vamos pegar por exemplo aquele que é conhecido como Alan Zoka. O Alan Zoka, para quem não sabe, é um sujeito que eu já assisti muito, tá? Assisti aquela série que ele fez de Heavy Rain, né? Heavy Rain, tá? Aquele jogo lá de PS3, né? Originalmente de PS3, porque parece que o jogo foi lançado em 2010, né? E teve versão remasterizada, né? Aquela coisa toda e que agora parece que tem para PC. Então eu assisto Alan Zoka desde esta época, tá? E eu noto que o Alan Zoka, ele tem uma coisa que todo mundo tem. Ah, é o que? Inscrito? Não. Olha como eu vou chegar nas coisas, tá? O BRKS Edu também é um cara que eu assisto, né? Assim, assistia, tá? Todos eles aqui são passado pra mim, tá? E que infelizmente ainda são presentes e provavelmente vai ser o futuro. O Zangado também já assisti pra caramba, tá? Inclusive eu já vou adiantando que o Zangado é o menos pior de todos estes que eu irei denunciar, porque são pessoas que nunca representaram a comunidade gamer e eu vou provar. Calma, calma, cara. Eu sei que você é apaixonado, que você é idólatra, mas calma, tá? O BRKS Edu, ele aparentemente está no YouTube há mais de 10 anos, né? E, inclusive parece que o nome BRKS Edu tem alguma coisa a ver com o COD, né? Que ele jogava lá o MW2, né? Enfim. Mas sendo direto, percebam, gente, que o Alan Zoka, somando os dois canais dele, né? Alan Zoka e Lives do Alan Zoka, tem o que? 10 milhões de inscritos, somando, tá? O BRKS Edu, pelo que eu vi recentemente, ele vai atingir assim 10 milhões, né? 10 milhões. O Zangado fez até vídeo especial, 6 anos, ser gamer, não sei o que. Por que nenhum desses caras são gamers? Porque pelo que eu sei, um gamer é aquele que não só joga de tudo, como também se dedica aos games. Ah, Vinícius, mas você tá falando besteira porque os caras jogam de tudo e os caras... Presta atenção, tá? Os caras estão há mais de 10 anos no YouTube e eu nunca vi o Alan Zoka, nunca vi o Zangado, nunca vi o BRKS Edu fazer vídeos massivos contra práticas mercenárias e criminosas da indústria. Por exemplo, eu posso pegar aqui o David Jones, que apesar de ser sim um vigarista, um mentiroso compulsivo, um vitimista, um hipócrita, todo mundo viu aquele vídeo do Digo, né? Putz, David Jones, né? Eu não vou botar na descrição, eu não vou botar partes do vídeo aqui, porque eu também vou falar de uma canalice que os caras botam de propriedade intelectual que eu irei refutar esse troço, tá? Que depois do socialismo é o maior sofisma da história da economia. Eu vou provar. Vamos pegar o David Jones. O David Jones é um cara que eu também acompanhava. Lembra que esses caras são passados para mim agora? Eu acompanhava esses caras. E o David Jones, ele foi não é que ele foi o maior, não, ele foi o único cara que dedicou a maior parte da vida dele de YouTube a descer o pau em DLCs abusivos. O que é DLC? DLC, em termos leigos, é Downloadable Content, né? Conteúdo baixável. Ou seja, não é só aquilo que adiciona história, não é só aquilo que adiciona mecânica, não. Qualquer coisa que você baixa pode ser considerado DLC. Mas eu me refiro, é claro, a DLCs abusivos. O que é DLC abusivo? É basicamente você tirar coisa do jogo para vender separado.
sabe? Como fizeram com o Watch Dogs. Watch Dogs, cara, a Ubisoft estava tão ferrada naquela época que, assim, moralmente, né, tava tão corrupta moralmente que, e intelectualmente, porque é burrice, né? Eles lançavam notícias dizendo assim: vamos lançar DLC, tá? Mas o jogo nem saiu. Se o jogo saísse e depois você lançasse a notícia de que vai ter DLC, você poderia até camuflar suas intenções, não é, Ubisoft? E aí, cara, o Season Pass, que é conhecido como passe de temporada, ele também é uma prática muito escrota. Por quê? Porque o Season Pass, ele diz que você vai ter acesso a todos os DLCs. Problema, eles além de colocar os DLCs caros, eles não dizem o que tem no DLC. Eles não dizem o que tem no... Eles não dizem. E quando você vai ver, você paga $50. Dólares, não é reais ainda. Porque no Brasil, claro que tudo... Eu não vou aqui entrar no mérito de política por enquanto, tá? Nos Estados Unidos, os jogos de PS3 e PS4 na época, um tempo atrás, né? Porque eu sei que o dólar está aumentando pra caramba, né? Coisas de geopolítica. E aí, você pagava $60 no Batman Arkham Knight, e a Warner uma vez lançou uma notícia dizendo que o Season Pass ia ser 40. E quando você vai ver o que é o Season Pass, é o que? Skin, armas, duas armas, mapas, sabe? Então, o cara que mais bateu, não é que ele foi o maior, não, ele foi o único que realmente dedicou anos da vida dele como youtuber, como gamer, né, batendo nisto. Ele foi o único. O Zangado não fez. Eu vou chegar no Zangado, eu vou chegar em todo mundo, cara. Eu falei, vou pegar os maiores, porque pra gente não perder tempo, né? Então, o Sidão do Game também entrar nessa, tá? Então, o Alan Zoca, ele tá aí agora patrocinando a Kabum. Ou então a Kabum tá patrocinando ele. Ele nunca faz vídeos massivos, por exemplo, falando daquele COD, né, o Call of Duty, que parece que está aí custando R$ 250, R$ 300 aí o lançamento. E a campanha do jogo tem o que? 3 horas de duração, com personagens e histórias genéricas. Estou falando dos novos, tá? Não são os antigos, não. Os novos, sabe, é lacração, é tudo, sabe? E aí, cara, aquela coisa de cultura, aqueles diálogozinhos de merda, né, de cultura pop, aqueles personagens sem, sabe, sem vida, literalmente sem vida, né? São fictícios, mas embora sejam fictícios, não significa que não pode ter vida, né? Você tá entendendo o que eu tô falando, né? O pessoal aí da literatura, né? Então, cara, o Alan Zoca tá aí ganhando dinheiro, tá aí ganhando patrocínio, tá aí ganhando jogo de graça, sim, Zangado também já ganhou o jogo de graça, né? O The Witcher 3, ele ganhou de graça. E, cara, esses caras estão aí ganhando jogo de graça e você tá aí vivendo de salário mínimo, vai ver. Você tá aí pagando 300 pau no COD e o jogo vem mal otimizado, vem bugado, a porra toda. E esses caras que tem 10 milhões de inscritos, literalmente 10 milhões de inscritos, né, ou quase 10 milhões, eles não fazem nada pela comunidade gamer no Brasil. Perceba, tá? Porque como dizia o filósofo, né? O Brasil parece que tá todo mundo bêbado, drogado, porque ninguém percebe nada. Então a diferença entre vocês e os animais parece que não tem, porque os animais, pelo que eu sei, a diferença entre o homem e o animal é que o homem pode usar a razão, né? O homem pode contemplar a verdade e os animais não. Então, daqui a pouco o pessoal vai até dizer que eu sou nazi, né? Ainda mais porque esse pessoal todo aí, a maioria desses moleques aí é de esquerda, né? Vira feminista, enfim. E aí, cara, o que falar de uma situação dessas? E, para não dizer que eu estou generalizando, não, eu vou pegar cada um, tá? O BK Sedu, ele é um cara que diz que gosta do mercado de games, né? Que quer ser gamer, que não sei o que. Pois agora está aqui. O BK Sedu, uma vez, ele se envolveu em uma polêmica de que tinha lá um cara fazendo um projeto, né? Usando uma ROM de Super Mario. Era uma ROM antiga, tá? Nem está mais disposta à venda, nem está mais disponível no mercado formal. Você tem que o quê? Baixar emulador, enfim, né? E sim, eu sou a favor de... não é pirataria, tá? A prática não é pirataria. Porque pirataria, historicamente falando, era roubo de carga. E ideias não são propriedade, porque historicamente falando, foi um conceito desenvolvido para suprir
conflitos, né? Acabar ou combater com conflitos, combater conflitos sobre bens escassos. Ideias não são escassas, logo não são propriedade. Não faz sentido você colocar propriedade em cima de recursos infinitos, recursos, sabe? Tipo assim, e propriedade é uma coisa que o meu uso impede o seu uso. Se eu estou usando este celular para gravar, você não pode usar o celular no mesmo tempo que eu. Por quê? Porque ele é escasso. Então, propriedade é aquilo em que o meu uso impede o seu uso. Entende? Ideias, tipo assim, se eu falo que o suicídio é ruim, quem está te impedindo de dizer que o suicídio é ruim? Eu não posso entrar na sua cabeça ou na sua alma, né? Eu já expliquei em um vídeo Detonando os Ateus que a inteligência é imaterial e que deriva da alma. Já expliquei tudo isso, para a gente não perder tempo, né? Os ateus materialistas que usam a razão e o material para favorecer o materialismo, ok. Então, o Barrichello Sedu, ele pegou um projeto lá que um cara estava desenvolvendo, legitimamente, e ele de alguma forma contribuiu assim fortemente, ele divulgou esse projeto, porque segundo ele, esse homem aqui, esse cara aqui que estava desenvolvendo o projeto, ele estava pegando propriedade intelectual alheia. E aí você derruba o projeto do cara, que era um projeto legítimo, ele não estava, sabe, vai ver, é porque eu não li a notícia inteira, né? Mas, cara, vai ver, o cara não estava nem cobrando para fazer aquilo, porque se você pegar aquele fórum, né, de Super Mario, né? Fóruns, grupos de Super Mario, cara, ninguém ali ganha dinheiro, ninguém ali rouba porra nenhuma. Os caras pegam a ROM original do Super Mario World ou Super Mario Bros 3, faz um hack, né? Eles usam um programa para poder fazer os níveis, né? Para poder editar, botar lá os inimigos, né? Cara, muitos jogos ali são muito bem feitos, tá? E o BRKS melou tudo isso de propósito. E quando o pessoal começou a atacar ele, ele ficou com o rabinho entre as pernas. Por quê? Porque esses caras não são gamers, tá? Vai ver, nem é cristão, porque parece que parece, tá? Não sei se me falaram que o BRKS diz que é cristão. E aí o que acontece? Eu sou católico, tá? Pra quem não entendeu ainda, né? Tem aqui a minha medalha, né? Nossa Senhora das Graças, né? E aí o que acontece? Vamos pro Zangado agora. O Zangado, uma vez, ele fez uma análise de um jogo que, cara, se não fosse aquela personagem escrota da aranha, eu diria que esse foi o melhor jogo que eu joguei na vida. Shadow of War, né? Ou Terra-média, Sombras da Guerra, que é um jogo que se passa no universo fantástico de Tolkien, tá? Do Senhor dos Anéis, né? Que tem os orcs, que tem os Sméagol, né? O Sauron, o Senhor do Escuro, né? É porque assim, eu confesso, veja você, tá? Eu tô aí falando mal dos caras, mas daqui a pouco vai ter gente falando mal de mim, porque eu sou católico e não li Senhor dos Anéis inteiro, né? Porque o Senhor dos Anéis, ele foi feito por um católico, né? A fantasia, né? A literatura fantástica foi feita por um católico, Tolkien, né? E grande parte do que tem no Senhor dos Anéis vem da teologia católica, veja você, tá? E, cara, basta pensar no seguinte: o Senhor do Escuro era lindo, poderoso e caiu. E ele usa o anel, que simboliza o pecado, para seduzir os homens, e ele usa o seu exército de orcs, que representam demônios, para destruir o reino dos homens. O que isso aí lembra? Acho que eu já expliquei tudo, né? E aí o que acontece? Inclusive tem aqueles personagens que falam, né, não, eu não posso tocar no anel porque eu posso me corromper, né? Porque de fato o poder corrompe, né? A sedução, enfim, né? E aí o que o Zangaro me faz? Ele faz uma análise do Shadow of War e no final da análise ele até fala, né? Parece que de forma muito séria, existe microtransações que colocaram na campanha single player, ou seja, loot box, que é aquelas caixas, né? Que você investe dinheiro em dinheiro real para ter uma moeda virtual para poder abrir estas caixas. E nas caixas você ganha orcs lendários e poderosos, enfim. Você vai zerar o jogo 90% mais rápido, né? Tô exagerando, mas assim, uns 70, 80% mais rápido. Por quê? Porque você pagou e não porque você jogou. Aí o que o Zangado fala logo no início, assim, logo de cara? Ah, jovens, isso é o futuro, não adianta reclamar. E aí, um tempo depois ele começa a reclamar, tipo assim, que os jogos estão piorando de qualidade. Claro, desgraçado, você está falando
com a sua plateia de 4 milhões de inscritos, porque na época parece que ele tinha 4 milhões, 6 milhões, sei lá. Nem assisto mais esse cara. Velho, como é que você tem uma plateia de 4 milhões de inscritos e você fala que não adianta reclamar porque é o futuro? E daí depois você mesmo fica reclamando que tá tudo igual e que ninguém tá reclamando. Mas foi você que mandou não reclamar, sabe? Porque é o futuro. Ou então, sabe, o pai que fala assim, não, você tem que pegar aquela menina mesmo. Aí ocorre lá a prostituição, a fornicação, fora do casamento, e a menina fica grávida, e depois o pai quer bater no filho porque o filho fez o que ele mandou. Sabe, cara? E aí, velho? E o que que rola? O Zangado e esse Sidão do game que acabou de fazer, acho que eu vi aqui na televisão, no YouTube, né? Que ele fez um vídeo aí, né? Jogos que foram copiados descaradamente. Como é que vocês dizem que são gamers, que são a favor do mercado, que são a favor dos melhores jogos, se vocês defendem a concentração de ideias, cara? Vocês defendem monopólio de ideias. Então quer dizer que se copiar aquela mecânica do Assassin's Creed, de subir nos prédios, o cara consegue escalar um prédio, papapá, com aquele físico monstro, né? Cara, então a ideia não pode ir pra frente porque é uma cópia, sendo que ideia não é propriedade. E todo mundo que defende esse negócio de PI, propriedade intelectual, defende por motivos puramente utilitaristas e gananciosos, porque o argumento é sempre este: ah, mas tem que ter, porque senão meu projeto não vai pra frente. Leis não foram criadas para te incentivar, foram criadas para equilibrar as coisas. Então, seguindo sua lógica, se o cara não consegue olhar para sua mulher e conquistar sua mulher, que é sua mulher, então o cara pode botar sua mulher e você na cadeia porque vocês não querem ceder. Que lógica de tatu bola, tá? E aí, cara, eu vi lá aquela primeira hora, né, do Lies of P, Mentiras do Pinóquio, que foi um jogo que o gameplay desse jogo é perfeito. E olha que eu nem cheguei na metade do jogo, tá? Cara, várias vezes o Zangaro tava falando merda, tipo assim, ah, é uma cópia de Bloodborne, ah, que isso aqui é genérico, ah, que não sei o que, ah, copiou Resident Evil, né? Resident Evil, né? Na parte que o cachorro lá, a marionete, uma marionete em forma de cachorro, né? Tipo um robozinho, né? Pulou a janela, né? Aquela parte do Resident Evil 3, eu acho que era o Resident Evil 3, né? Que tem o Nemesis, né? É porque eu não gosto dessa franquia, tá? Sendo muito franco com vocês. Então, tipo assim, os caras, eles não fazem porra nenhuma pelo mercado, nada, nada, nada. Eles são a favor de concentrar ideias com um argumento de propriedade intelectual, sendo que eu acabei de mostrar que ideias não são propriedade. Cara, todos os jogos têm trilha sonora, né? Pronto. As 7 notas musicais foram desenvolvidas por Guido d'Arezzo no século XII, que era um monge católico devoto de São Bento. Então, qualquer música ocidental, qualquer grande música ocidental, nós devemos à Igreja Católica. A arte sacra foi desenvolvida pela Igreja Católica e, digo mais, na Idade Média não tinha patente. E a pessoa, se patenteasse o fogo, se patenteasse a água, né? Os cientistas descobrem moléculas na água, pronto, a água está patenteada. E quem quiser usar a água vai ter que pagar. É por isso que os tratamentos ficam mais caros, é por isso que tem pessoa morrendo, sabe? De câncer, não sei o que. Então, esses caras aí, o Zangado, o BRKS Edu, cara, eles se dizem gamers, eles são contra as melhores ideias para games, porque é cópia. Eles não fazem nada por vocês, eles não reclamam das práticas criminosas, enquanto vocês continuam idolatrando esses vagabundos, tá? E, sabe, e o outro fala que não é pra reclamar, que é o futuro, e depois ele mesmo reclama e diz que não tá reclamando. E o Alan Zoka no outro dia fazendo um vídeo do Dishonored 2, né? Ah, os jogos estão muito genéricos. Por causa de gente como você, Alan Zoka, que não cobra, que tá aí enchendo o rabo de dinheiro, enquanto os seus inscritos ficam aí criando fotinha, perfilzinho fake com fotinha de anime pra ficar pagando pau pra você, seu canalha, tá? Você é o pior de todos, cara. E aí o Cidão do Game tava no outro dia dando entrevista pra Ubisoft como um cara importante. Cara, eu tô cansado dessa merda. E por isto, pra não chegar aqui nos 20 minutos, eu fico feliz em saber que todos esses ímpios perecerão. Cara, os ateuzinhos acham que Deus vai ter que tacar um raio na cabeça do cara. Não, cara. A pior punição que Deus pode dar a vocês é deixar vocês serem consistentemente, continuamente, quem vocês são. O seu pior castigo é você mesmo.